E aí, gente, vamos começar aqui nossa aula, né? Sétimo ano, história. Vamos pegar aqui, gente, os espanhóis na América, né? O processo de colonização que ocorreu na América pelos espanhóis, né? Não sei se vai dar certo ficar aqui, gente. Esse lustre ali atrapalha. Deixa eu ficar aqui. Certo? Então, nós vamos ver aqui hoje sobre a colonização, o processo de colonização feito pelos espanhóis na América, né? Gente, assim, a intenção desses colonizadores, tanto portugueses como espanhóis, era a busca por metais preciosos, dinheiro, né? Pregar o evangelho, provar a esfericidade da terra, provar a existência de outros povos em outros continentes, né? Em outro continente, além da Europa. Mas aqui, a gente falando especificamente aqui dos espanhóis, a gente tem aqui um grande homem que fez uma viagem histórica, que foi Cristóvão Colombo, né? Ele saiu da Europa em busca de um caminho para as Índias, em direção às Índias. No caso de Cristóvão Colombo, não era nem assim a busca de um caminho para as Índias, porque ele tinha na cabeça dele que ele já sabia onde eram as Índias, então bastava ir reto, sair de Portugal, né? Sair da Espanha, né, da Europa, e ir reto, fazer todo o círculo ao redor da Terra. No caso, a Índia estaria do outro lado, onde o navio encontrasse terra. Mas ele estava enganado. Entre a Ásia e a Europa existia um continente, que hoje a gente chama de América. Cristóvão Colombo, ele chegou ali naquela região do Caribe, certo? Ele batizou aquele povo como índios, achando que ele tinha chegado na Índia, certo? E essa viagem dele para os europeus não foi a única, né? A viagem dele estimulou outras viagens de outros navegantes, de outras pessoas importantes, como Fernão Cortés, né? Ele fez algumas viagens, né, de conquistas, de exploração daquele território, sabendo que naquele território já existiam povos, já existiam sociedades, pessoas vamos dizer assim, civilizadas, não no sentido de civilização como a Europa, né? Aquele povo com uma cultura totalmente diferente da cultura do planeta, né? Que é a cultura europeia. Eles tinham na cabeça deles que eles eram muito mais desenvolvidos, muito mais tecnologicamente desenvolvidos do que os outros povos. E um povo como os americanos, aqui, como os nativos americanos, muito embora tivesse uma comunidade como os astecas, que no caso era a comunidade mais desenvolvida que tinha, no sentido de entender de calendário, de entender de matemática, entender de plantações, de colheita, de organização social, política, né? De conquista de territórios, de guerra, de armamento. Para eles, esse povo ainda era subdesenvolvido, né? E essa conquista, gente, ela aconteceu assim aos poucos, né? Os espanhóis, eles foram dominando esse território com ações violentas, né? Com ações violentas, é claro, né? Com ações de manipulação da cultura, de processo de aculturação, fazer com que esse povo passasse a ter a cultura que eles também tinham na Europa, né? E destruir, né? Quem não obedecesse, quem não pagasse impostos, quem não quisesse se dobrar às regras impostas pelos portugueses, pelos espanhóis, eles morriam, né? Então a gente vendo aqui essa imagem, olha aqui, isso aqui foi a conquista do México, né? 1521.
quando eles chegaram na cidade asteca de Tenochtitlan. Gente, aqui é porque não dá para você ver direitinho, certo? Essa imagem aqui ela não é tão legal assim para você entender. Mas você vê que tem tipo uma ponte, né? Uma ponte aqui e ao redor assim como se fosse um lago, né? Aqui como se fossem uns barcos, né? As pessoas num barco, né? Realmente isso era um lago. Ela foi construída lá no meio do lago. Como foi que eles construíram? Eles fizeram uma ponte até lá, essa ponte toda feita de barro, né? Foram colocando entulhos, madeira, entulhos e madeira, fizeram tipo uma cerca, né? Em madeiras enfiadas no chão, tudo pertinho uma da outra. E foram colocando pedras e barro até construir a ponte. Quando chegaram numa determinada altura lá do lago, eles começaram a construir a cidade. Areia, tudo levado em cabaças, né? Em objetos, em utensílios feitos de barro, cabaças de plantas, né? Até aterrar todo, né? Todo o necessário que eles queriam. À medida que a cidade ia aumentando, Tenochtitlan no caso, à medida que a necessidade de fazer casas, eles iam fazendo da mesma forma, né? Aterrando mais e mais. Aí depois os espanhóis vieram, né? Só tinha uma entrada, só tinha uma ponte, defenderem, né? Porque os espanhóis vinham entrando com as suas armas de guerra, flecha, cavalo, arma de fogo, couraça, faca de metal, né? Diferente dos armamentos que os astecas tinham, né? Os astecas logo foram exterminados, gente. A conquista do Caribe, né? A chegada dos espanhóis à região do Caribe em 12 de outubro de 1492. Marca, gente, eu tô tão aqui, o nariz tão entupido, mas pensa numa situação, o caba mole aqui para entupir o nariz, sou eu, gente. Dei um sereninho aqui, pronto, já me deixa arrebentado aqui. Então, marcou um evento mais conhecido da história como a chamada descoberta da América pelo navegante Cristóvão Colombo, né? Nos de outubro ele chega nessa região, começa o processo de exploração, o processo de tentativa de entendimento, como é que era esse povo. A chegada dos europeus na Europa, os chegados europeus na América está relacionada à busca dos países ibéricos, né, que é Portugal e Espanha, por rotas alternativas que os levassem ao Oriente, né? Uma rota que levasse até as Índias de uma forma mais fácil possível, né? Que gastasse menos e trouxesse mais lucro, né? Na exploração das minas da América Hispânica, os indígenas se transformaram em mão de obra, né, em mãos e pés da coroa espanhola. Eles começaram a utilizar, gente, a explorar. Quando eles chegaram aqui, nessa América, na região do Caribe, como não tinha escravo, como não tinha mão de obra europeia, né, para poder cumprir o papel de explorar aquela terra no trabalho braçal, eles começaram a utilizar os indígenas como escravos, né? Rapidamente, gente, a Espanha, ela conquistou vários territórios, né? Você vê aí esse rosa, assim, claro, né? São os territórios aí espanhóis, né? As colônias que se dobraram ao jogo, né? Ao jogo de ditadura colonial feita pela Espanha. Cuba, São Domingos, Porto Rico, né? Tudo aí se tornou colônia da Espanha. A gente está falando da Espanha, né, gente? No início, as alianças, né? Esse povo Taime aqui, né? Tainos, né? Uma população predominante das Ilhas do Caribe, eles fizeram aliança, né, com os espanhóis, mas logo eles quebraram essas alianças. O interesse dele em fazer essas alianças militares era para poder combater um povo que era inimigo deles, né? Então, essa necessidade de fazer uma aliança era justamente para poder combater os inimigos que eles tinham por lá, né? Mas logo eles começaram a perceber que a ganância europeia, a ganância espanhola, de ganhar dinheiro, de arrancar o ouro, a prata, era muito grande, que levava a escravizar o povo que tinha feito aliança com eles, né? E logo essa aliança se desfez, né? Eles começaram a guerrear contra os próprios espanhóis, né? No fim, o extermínio. A aliança dos Taimes com os espanhóis teve curta duração. Foi isso que eu acabei de explicar, né? A sede dos espanhóis pelo ouro, pela pérola, pela esmeralda, pela madeira, tudo isso levou
ao trabalho compulsório, né? E logo a quebra da aliança deles com os europeus, eles ficaram em pé de guerra com os europeus, com os espanhóis. E não somente a guerra assim com espada, com arma de fogo, mas também uma guerra, vamos dizer assim, a guerra de doença, né? Porque eles não conheciam, gente, a rubéola, sarampo, gripe, doenças, varíolas, doenças que hoje a gente conhece como doenças que a gente tem um tratamento relativamente fácil, mas que na época eram doenças terríveis, principalmente para os americanos aqui, os indígenas americanos, né, que não conheciam, não tinham nenhuma imunidade sobre essas doenças, né, eram todas doenças novas para eles e o organismo deles não aguentava, né, e morriam ali de carrada de gente ali por conta dessas doenças. A gente vai até a página 107, certo, gente? Vai ler aqui mais essa destruição do Império Azteca. Gente, falando mais uma vez do filme Apocalipto, acho que eu já tinha até falado em outras aulas sobre esses caras, né? Esse filme desses caras, os Aztecas. Gente, o filme oh meu Deus, se não tivesse como passar esse filme para vocês. Pelo menos indicar, gente, assista, pelo amor de Deus, assista o filme Apocalipto. Apocalipto. Não é Apocalipse. É Apocalipto. Não tem um O no final. Apocalipto. De 2006. Mel Gibson, diretor. Acho que é o Mel Gibson mesmo, diretor, certo? Gente, o filme é top de linha. Para quem gosta de ação, de muita zoada, de muita briga, guerra, confusão grande, tá lá, é lá nesse filme que você vai assistir. A destruição, né, das outras aldeias indígenas por parte dos astecas. Os astecas, gente, eles chegavam nas aldeias indígenas, eles tocavam fogo, eles prendiam os índios que davam para prender, levavam as mulheres como escravas, como esposas, estupravam, matavam as crianças, matavam idosos, e o que dava para levar como escravo, levava tudo, certo? Então esse filme conta essa história. Então quando os espanhóis chegaram na cidade de Tenochtitlán, né, no caso dos astecas, gente, eles foram muito bem recebidos. Eles foram recebidos assim como quase deuses, né, semideuses, porque na própria profecia da cultura asteca lá, eles tinham algumas coisas lá da parte da teologia deles que dizia que futuramente vinha aparecer um Deus que vinha pelo mar salvar todo mundo, né? Vinha pelo mar esse Deus. E os europeus vieram pelo mar. Então eles receberam os europeus como se fosse Deus, né? Montezuma foi o último imperador, né, dos astecas. No caso só teve dois, o 1 e o 2, né? O primeiro, né? O segundo estava lá, o Montezuma II, né? E foi justamente esse Montezuma que foi conquistado o território dele. Receberam os espanhóis em 1519, mas 2 anos depois foram totalmente destruídos. Começou o processo de destruição, né? Doenças, guerra e tal. Então essa região era uma cidade muito desenvolvida, né? Os europeus eles se admiraram até com o nível de evolução que eles tinham em relação aos outros povos, né? Aqui nós temos, inclusive, gente, aqui tem uma passagemzinha que fala dessa menina aqui, que eles se envolveram de uma indígena chamada Malinche. Ela era a jovem indígena que foi a intérprete, né, que levou os espanhóis com o povo do Tlaxcala, que era uma cidade inimiga dos astecas. Ela conseguiu fazer com que os espanhóis chegassem até os astecas, né? E o Montezuma, que era o terror daquela época, né? Era o povo muito perigoso. O Montezuma era o imperador dos astecas, né? Os astecas eram um povo muito perigoso. Se dobraram aos espanhóis, né? Ele ficou com muito medo, porque ele tinha aquela mistura de medo e ao mesmo tempo fé, achando que Fernão Cortés, que foi o conquistador lá, Hernán Cortés, gente, desculpa. Hernán Cortés, ele era um homem mandado por Deus, né? Mas não, na verdade ele era um espanhol que veio para destruir, né? Veio como o Satambira mesmo, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele matou
roubou o ouro, a prata, a esmeralda, tudo de bom que tinha lá e ainda destruiu. O capeta veio fazer o que aqui na Terra? Matar, roubar e destruir, né? Então esse Hernán Cortés aí, espanhol, o maldito, ele botou foi para esbagaçar lá no Império Azteca, né? E desbagaçou mesmo, que não morreu com faca, não morreu com faca, com bala, morreu com doença, né? Então, os astecas foram vítimas, né, dos espanhóis, da exploração, da ganância por ouro, por riqueza, né? No caso aqui foi isso que eu acabei de falar, né? A conquista ou a tomada de Tenochtitlan, que era a cidade mais protegida, a cidade mais poderosa dos astecas. Olha aí como foi que os espanhóis entraram, gente, na cidade. Armadura de ferro, arma de fogo, escudo, espada, flecha, tudo que não presta. Entrou, esbagaçou a cidade toda. Que ele não pôde transformar em escravo, ele matou, ele esquartejou, cortou a cabeça. Tô olhando ali essa gata, gente, ela subindo em cima desse negócio aqui de porta-retrato e quebrar tudo ali. Desce daí, Amora. Então, gente, aqui estamos com 15 minutos, 16 minutos de aula. Vamos lá para a tarefa. A tarefa, gente, olha, quem assistiu o videozão todo aqui vai ser só essa tarefa aqui, ó. Vocês vão entregar essa tarefa como trabalho, como avaliação parcial. Certo? Página 108, avaliação parcial. Copia e responde e manda para o grupo. Olha, é copiar e responder no caderno e mandar no grupo em fotos. Não é só gabarito, não é digitalizado. Certo? Você copia no caderninho e manda para lá. Precisa desenhar não, né? Porque tem aluno que a gente só falta mesmo desenhar e ele ainda manda só o gabarito, viu? Valeu!